Esta videoaula tem por finalidade dar continuidade ao nosso assunto de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e voltada para as situações de suspensão do crédito tributário previsto no artigo 151, que diz respeito à moratória, lá no inciso 1, e ao parcelamento, lá do inciso 6. Então a nossa videoaula de hoje será centrada nesses dois institutos de suspensão do crédito tributário. Então, o artigo 151, que elenca as situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tem em seu inciso 1 o evento da moratória e tem no inciso 6 o parcelamento. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar registrado aqui que esse rol que está aqui previsto no artigo 151, de causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, ele é um rol fechado, é um rol taxativo. É assim por dizer, é um numerus clausus. Então, não é apenas um rol exemplificativo. Então, o que vem a ser a moratória como uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Vamos tecer aqui uma consideração bem rápida para que possamos passar à frente com relação a algumas definições jurídicas no âmbito do CTN a respeito dos tipos de moratória. Primeiramente, a moratória é uma benesse fiscal. Ela não se confunde com refis, tá ok? Ela não se confunde com parcelamento de devedor inadimplente, que temos aí recorrentemente o parcelamento de caráter moratório. Então, não são essas situações. A moratória, como o próprio nome denuncia, como o próprio nome iuris denuncia, é uma forma de protelar, de adiar, ou às vezes até de parcelar um tributo, mesmo que esse tributo não esteja em inadimplência, diante de situações excepcionais, diante de situações de urgências, diante de situações de calamidade pública e etc. Então, é uma forma de protelar em favor do contribuinte como uma benesse fiscal diante de situações excepcionais com potencial para atingir a situação econômica do contribuinte. O artigo 152 do CTN, ele nos dá aqui os tipos de moratória, como uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou seja, como uma causa de suspensão da cobrança de créditos tributários, e reparte em dois tipos: moratória em caráter geral e moratória em caráter individual. Então vamos ler rapidamente aqui. A moratória somente pode ser concedida em caráter geral pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. B. Pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do DF ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Então, vamos dar uma paradinha aqui na leitura e vamos tecer algumas considerações. A linha A, ela se refere à chamada moratória homônima. E a da linha B é a moratória heterônima. Na linha A, nós temos a moratória homônima, em que o ente público estatal ele concede a moratória
somente em relação aos tributos de sua competência tributária. Ou seja, é o mesmo que dizer que a União só pode conceder moratória na situação da letra A aos tributos aos quais são de sua competência tributária. E os estados, idem, e os municípios da mesma forma, no âmbito da abrangência do exercício de suas competências tributárias constitucionais. E aí vem a letra B, que se trata da moratória heterônima, um assunto um pouco controvertido, mas que praticamente já está pacificado no âmbito do STF. O STF ele tem um entendimento que esse tipo de moratória hoje é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Se na própria Constituição, no artigo 151, inciso 3, há uma cláusula de vedação de concessão de isenções por parte da União no que diz respeito a tributos estaduais e municipais, então, de forma alguma, não poderá a União, mesmo diante de situações excepcionais, proceder a uma situação mais ampla, a uma situação mais gravosa do que uma mera isenção tributária, que é uma forma de exclusão de competência, exclusão de crédito tributário. Então, hoje, a aplicabilidade da linha B do inciso 1 do artigo 152 é considerada dentro do STF como inconstitucional. E o STF ele só faz uma ressalva com relação à cláusula de vedação do artigo 151, inciso 3 da Constituição, que é o seguinte: a União ela pode, e até um termo, ao meu ver, um pouco inapropriado por parte do nosso STF, a União pode, no exercício de seu poder, o chamado Trading Power Making, de fechar, de firmar tratados ou convenções em matéria tributária, ela poderá estabelecer isenções de tributos estaduais e municipais em tratados internacionais, porque a União, na verdade, ela está atuando como um braço da República Federativa do Brasil, porque quem tem a competência para firmar ou fechar contratos, tratados internacionais, é a República Federativa do Brasil, não é a União. A União é um ente público de direito interno. Mas comumente se usa essa expressão. O STF também tem usado essa expressão, um pouco equivocada. Então, em se tratando de matéria de isenção internacional para algumas transações objetos de tratados internacionais, convenções internacionais, bilaterais ou multilaterais, a União ela tem essa competência para estabelecer isenções em todo e qualquer tributo da República. E a República ela é constituída pela União, pelos estados, DF e os municípios. Ok? Mas, no tocante à aplicação da moratória de tributos estaduais ou tributos municipais pela União, hoje no âmbito do STF é considerado inconstitucional. Vamos continuar a leitura, vamos aqui partir para moratória em caráter individual. Ela é concedida por despacho da autoridade administrativa desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Ok? Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. Então vamos tecer aqui algumas considerações básicas sobre a moratória em geral. A moratória não é um perdão. A moratória tributária é uma benesse. Ela é basicamente, recorrentemente, adotada na forma de diferimento, de prorrogação, de protelação de prazo para pagamento de algum tributo ou um parcelamento moratório. O parcelamento de forma moratória, ele pode ser em caráter geral ou pode ser em caráter individual.
Tá? A moratória ela só deve ser concedida em situações especiais, em situações excepcionais, que fogem à normalidade. Em casos de pandemia, em casos de pragas, secas torrenciais, enchentes, em caso de variação drástica de temperatura que venha a causar prejuízos na produção de bens e etc. No caso de sérios e graves problemas econômicos internacionais que venham afetar veementemente a economia interna e etc. No contexto atual, vamos dizer assim, pedagogicamente, nós podemos aqui invocar a situação de pandemia pela qual o Brasil está inserido. É uma situação que ela é passiva, né? Ela é passível de concessão de benesses moratórias, inclusive em caráter individual ou geral. Vamos citar um exemplo aqui. Eu vou ler aqui para vocês uma medida provisória, né, que foi editada, obviamente, em caráter de urgência, a 952 de 2020. Ela estabelece aqui uma moratória em caráter individual, com relação à prorrogação do prazo de pagamento dos seguintes tributos: taxa de fiscalização de funcionamento, né, em relação à prestação de serviços de telecomunicações, tá? Taxa de fiscalização de funcionamento e a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que é uma espécie de contribuição especial geral. Tá? O prazo previsto no calendário tributário para pagamento dessas duas sortes de tributos é até o dia 31 de março de cada ano. Nesse ano, 2020, o prazo máximo para pagar esses dois tributos, né, por parte dessas empresas prestadoras desse tipo de serviço de telecomunicações, era até o dia 31 de março de 2020. Então, o artigo 2º da medida provisória, ele estabeleceu o seguinte: a critério do contribuinte, se ele provar essa necessidade, ele tem que apresentar um requerimento e ele pode pagar numa parcela única, com vencimento em 31 de agosto de 2020. Então estamos aqui diante de um diferimento, ou seja, de um protelamento, né? Ou seja, de uma protelação do prazo para pagar o tributo. E isso é um efeito moratório. É uma benesse tributária concedida pelo ente público competente. E se ele não puder ou não quiser pagar em uma parcela única, ele pode pagar em 5 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de cada mês, tá? Sendo que a primeira parcela vencerá em 31 de agosto de 2020. Essa medida provisória ela trouxe aqui um caráter de moratória individual e também um caráter de moratória geral. Mas fazendo uma análise aqui teleológica, dá-se a entender que a intenção do presidente foi trazer a lume uma moratória em caráter geral. Porque aqui não foi estabelecido nenhum requisito para se requerer. Então, o sujeito passivo dessas obrigações tributárias, ele tem o direito de optar em parcela única, em termos de prorrogação, ou prorrogação parcelada, que começa a vencer a partir de 31 de agosto de 2020. O que resta entender aqui que essa medida provisória versa sobre uma moratória em caráter geral é que ela foi destinada a todas as empresas, a todas as pessoas jurídicas que trabalham com esse tipo de prestação de serviços de telecomunicações. Então não tem que preencher nenhum requisito de caráter subjetivo.
apenas o requisito de caráter objetivo, que é ser uma prestadora de serviços de telecomunicações. Ok? Já a moratória em caráter individual, há a necessidade, e isso é previsto em lei, de que o interessado, em se preenchendo os requisitos, venha apresentar um requerimento. E essa moratória será concedida, obviamente, como deve ser toda moratória, por despacho da autoridade competente, da autoridade tributária competente, reconhecendo que o requerente, ou seja, o contribuinte, ele preenche os requisitos estabelecidos na moratória específica, na moratória em caráter individual. Então, quando a lei traz uma moratória em caráter individual, ela não é ampla nem geral para a categoria ou para todos os tipos de contribuintes referentes àquele tributo. Não. É para contribuintes que preencham um determinado requisito ou determinados requisitos. Tá? Então, há que se provar. A necessidade, há que se provar que o requerente ou o contribuinte preenche as condições restritas estabelecidas pela lei. Sejam condições em caráter objetivo, sejam condições em caráter subjetivo. Ok? Então, eu apresentei aqui para vocês os dois tipos de moratórias, que são a moratória em caráter geral e a moratória em caráter individual. Então, pessoal, aqui tem um esquema que fica melhor para se compreender o que é a moratória em caráter geral e a sua operacionalização. Vamos ressaltar, vamos frisar que a moratória ela somente é admitida em caráter excepcional. É uma benesse fiscal que só é admitida em situações de excepcionalidade, como nós já citamos antes. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. E contextualizando essa situação hipotética no atual cenário de pandemia que nós passamos hoje. Então, o presidente da República adota uma medida provisória, Y, com adiamento, cujo objeto moratório é o adiamento do pagamento da contribuição salário educação para o mês de dezembro de 2020. Obviamente que vocês são sabedores que essa contribuição especial ela é incidente sobre a folha de pagamento de empregadores, né, que estão sujeitos ao RGPS, ao Regime Geral da Previdência Social, no que tange essa relação laboral. Tanto empregadores públicos quanto privados. Né? E a cada mês de competência tem o fato gerador dessa contribuição especial. Ela é destinada, após recolhida, ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pois bem, então esse é o objeto dessa medida provisória em termos de moratória. E quais são os requisitos? Os requisitos hipotéticos são: A, para todos os microempresários; B, sediados nos municípios com decretos de pandemia. Hoje, praticamente no cenário nacional, são todos os municípios. Obviamente que esses microempresários são cadastrados no município onde eles estão sediados. Então aqui não trouxe requisitos de caráter subjetivo, então estamos diante necessariamente de uma moratória em caráter geral. Então ela é destinada e é operacionalizada ex officio
para todos os contribuintes cadastrados na condição de microempresário, sejam inscritos no Simples ou não, porque essa contribuição, apelidada de contribuição escolar, ela não está inserida naqueles tributos lá do recolhimento unificado do Simples Nacional. Bom, então aqui não há necessidade do interessado entrar com um requerimento. Então ela é de caráter geral. Ela atinge todos os microempresários nessa situação. Se o microempresário nessa situação ele quiser recolher periodicamente, normalmente, a sua contribuição salário e educação, ele poderá fazer, não há problema nenhum. Mas se ele não fizer, como ele está abrangido, né, pelos efeitos dessa medida provisória, né, pelos efeitos dessa moratória da medida provisória Y, ele não será prejudicado em nenhuma hipótese. Por quê? A exigibilidade dos créditos tributários vencidos a cada mês não estará ativa. Essa exigibilidade estará suspensa, porque esses microempresários estarão em situação de moratória, beneficiados com a moratória tributária com relação a essa contribuição especial. Então, chegando no mês de dezembro, eles poderão fazer um recolhimento único. Se essa medida provisória, diante do cenário de subsistência da pandemia, hipoteticamente falando, não se prolongar. Tá, ok? Então, não há necessidade de requerimento, porque automaticamente todos os microempresários nesta situação estarão beneficiados por essa medida provisória moratória. Nesta situação, aqui exposta nesse slide, nós temos o caso da medida provisória X, hipotética. No mesmo cenário de pandemia, porém se trata de uma moratória em caráter individual, ou seja, em caráter subjetivo ou pessoal. Qual o objeto? O objeto moratório é o mesmo da situação anterior. Adiamento do pagamento da contribuição salário-educação para o mês de dezembro de 2020. Trata-se de um tributo federal. Quais são os requisitos? Todos os microempresários. B. Que estejam sediados nos municípios com decreto de pandemia. C. Tenha mais de 10 empregados. Então, esse requisito aqui da letra C, nós podemos dizer que ele é objetivo subjetivo. Objetivo porque ele tem que ter mais de 10 empregados, ou seja, tem que ter no mínimo 11 para se beneficiar dessa medida moratória. Então ele vai ter que requerer. Se ele tiver interesse em protelar esses pagamentos do salário, da contribuição salário e educação, ele vai ter que apresentar requerimento. Normalmente essa medida provisória ela trará um modelo, um anexo com o formato desse requerimento. Então esse requerimento ele será recebido e apreciado pela autoridade fiscal competente, que concederá essa benesse por despacho circunstanciado. Tá ok? Porque não é seguro, não é certo que o fisco federal terá o controle, terá essa informação em real time da quantidade de empregados que essa sorte de empresas terão. Então, há que se fazer um requerimento, há que se fazer um pedido que será despachado pela autoridade competente. Esse pedido, obviamente, será instruído com os documentos comprobatórios dessa situação
dessa relação jurídica laboral da empresa. Um dado interessante aqui é que o CTN ele determina que a moratória em caráter individual não gera direito adquirido. O que significa isso? É que se no decorrer da aplicação dessa medida moratória, esse empregador, por exemplo, demitir parte de seus empregados e ele ficar com menos de 10 empregados, então ele deixa de preencher esses requisitos. Então, a partir desse momento, ele está na situação, vamos dizer assim, que não se enquadra na medida provisória X, nessa medida moratória. Então ele tem que se acusar, ele tem que informar isso, porque se a Receita Federal descobrir, ele vai ter que recolher, com juros e correções, a contar do período em que ele passou a ter, que ele deixou de preencher os requisitos. Então, ex tunc, retroativo. Então não vai ter que esperar chegar o mês de dezembro para ele recolher isso aí com juros e correções. Ele vai ter que recolher o quanto antes, retroativo ao período em que ele deixou de preencher esses requisitos. Por isso que a moratória em caráter individual ela não gera direito adquirido. E é nessa situação, quando o beneficiário deixar de preencher qualquer dos requisitos. Ok? Vamos imaginar que essa empresa, essa microempresa, passa a ser uma empresa de pequeno porte, uma EPP. Também deixou de preencher um requisito de caráter objetivo. Ok? Já com relação ao parcelamento, como a sexta forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, há pouco que se dizer a respeito deste evento tributário, deste instituto tributário de suspensão do crédito tributário. Esse parcelamento ele não se confunde com o parcelamento moratório, que é uma das formas de se conceder a moratória. Porque vocês viram bem que a moratória tributária ela só é concedida em caráter de excepcionalidade, naquelas situações de excepcionalidade que nós abordamos, e em caráter geral ou em caráter individual, conforme nós vimos aí pelo critério do artigo 152 do CTN. Só que a moratória ela pode ser concedida de duas formas. Não interessa se seja em caráter individual ou em caráter geral. Ela pode ser concedida com um adiamento de pagamento de créditos tributários, pago de uma só vez, de forma diferida, ou através de um parcelamento moratório, também diferido, de forma protelatória. Já o parcelamento, que está previsto no inciso 6 do artigo 151 do CTN, ele diz respeito somente àqueles créditos tributários inadimplentes e, recorrentemente, àqueles créditos tributários que já estão inscritos na dívida ativa tributária. Então, o sujeito passivo desse crédito tributário, ele tem a opção, a faculdade de procurar o órgão tributário competente e, de acordo com uma lei autorizadora específica, uma lei especial de parcelamento, de acordo com esses critérios, ele poderá propor um parcelamento àquela fazenda. E como medida de política tributária, já existindo essa lei com esse permissivo, obviamente que a fazenda pública irá aceitar. O que deve ser registrado aqui? É que durante esse parcelamento, o contribuinte ele estará em situação de regularidade, em situação legal, no que tange a esse crédito parcelado. Então, ele poderá exercer todos os direitos como se ele tivesse quitado, como se ele tivesse em dia com
esse crédito tributário. E uma vez parcelado, e enquanto estiver diferindo no tempo esse parcelamento, o sujeito passivo estará em condições de regularidade fiscal, podendo contratar com a administração, podendo exercer todos os seus direitos de contribuinte em situação de regularidade, inclusive de obter certidões positivas com efeitos de negativa perante o fisco competente. Poderá participar de licitações, de todo e qualquer certame de licitação, poderá firmar contratos administrativos com a administração pública e etc. Mas é bem, vamos dizer assim, é bem relevante deixar registrado aqui que a partir do momento em que esse beneficiário, em que esse contribuinte deixar de pagar uma das parcelas vincendas, todas as outras parcelas vincendas vencerão junto com a parcela que ele deixar de pagar. Aí sim, a partir daí, ele já não estará mais em situação de regularidade fiscal. Ele não estará mais em situação de parcelamento. Então, pessoal, quais são os efeitos gerais, administrativos e legais da suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Primeiro, o crédito não pode ser cobrado. O crédito não pode ser exigido, nem pela via administrativa, tampouco pela via judicial através da execução fiscal. Segundo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não ilide a eventuais lançamentos tributários. Vamos imaginar o seguinte: um crédito tributário está suspenso por força de um processo administrativo em que se impugna o valor desse crédito tributário. Nada obsta que a Fazenda venha inscrevê-lo na dívida ativa. Ela só não poderá notificar o cidadão porque a notificação da dívida ativa caracteriza cobrança. Ou ela poderá notificar o cidadão, mas dizendo que esse crédito inscrito na dívida ativa tem a sua cobrança suspensa por força de processo administrativo ou por força de processo judicial. Por que isso? Porque, veja bem, o crédito está suspenso por força do artigo 151. Mas isso não impede que a administração venha tomar outras providências administrativas com relação à gestão desse crédito, à gestão desse haver da Fazenda Pública. Porque isso vai cair dentro da seara do mérito administrativo. E o que está suspenso ali é somente o quê? Vamos dizer assim, está suspensa somente a exigibilidade desse crédito. Ok? Outro efeito importante: se o contribuinte que tem esse crédito suspenso, ele necessitar de ir à administração fazendária e tirar uma certidão negativa de débitos tributários, uma chamada CND, ele não irá tirar a CND. Irá ser concedida a ele uma certidão positiva com efeitos de negativa. Qual a consequência disso? A mesma consequência que produz juridicamente, legalmente, uma certidão negativa de débitos fiscais. Ali vai dizer apenas que o cidadão tem um crédito tributário devido
mas que a sua exigibilidade está suspensa por força de processo administrativo ou por força de processo judicial. Então, se esse contribuinte for um empresário, por exemplo, e ele quiser participar de uma licitação, de uma concorrência ou de uma tomada de preço, ele poderá participar, como qualquer outro, poderá se sagrar vencedor, poderá, inclusive, fechar o contrato, enquanto esse crédito está sob júdice em processo administrativo tributário ou processo judicial tributário. Enquanto não resolvido o processo judicial tributário, que eventualmente por força de liminar ou por força de tutela de urgência esteja suspenso, enquanto não resolvido, a situação fazendária dele com relação a esse crédito estará perfeitamente regular. Obviamente, se contra ele for constituído outro crédito que não seja objeto desse processo e ele não pagar no prazo legal, aí sim ele passa a ter certidão positiva por débito tributário não adimplido. Então é outra situação. Mas com relação a esse crédito que esteja sob júdice em processo administrativo ou processo judicial, tão somente com relação a esse crédito, se for o único que ele tiver em situação de inadimplência, ele não poderá sofrer nenhum tipo de restrição em sua situação fiscal em termos de irregularidade. Encerramos aqui mais um módulo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e como background tivemos aí, oferecido pelo Spotify, as sinfonias de Mozart. Muito obrigado e até a próxima.